Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia, né? Vamos lá para nossa aula? Faremos então matemática e história, tá? Matemática, faremos a correção das páginas 74 e 75 e o livro de atividades 89. E como atividades, teremos páginas 76, 77 e o livro de atividades 90 e 91. História a gente já fala, tá bom? Então pegue, por favor, o livro aí na página 74. Então, nós estamos vendo sobre sólidos geométricos, né? Nós conhecemos alguns, nós conhecemos os prismas e conhecemos as pirâmides e conhecemos também os corpos redondos. Então, lá na página 74, vocês teriam que falar para mim quantas faces com a forma de um retângulo Beatriz recortou. Lembrando que face é cada lado de um sólido geométrico, tá bom? Então, aqui era para ver só o retangular. Então, ela encontrou quantos? 6 faces. E depois, com a forma hexágono. Hexágono é que tem 6 lados, tá bom? Encontrou 2 faces. E somando o total, deu 8 faces, ok? Página 75. Vocês teriam que imaginar, se vocês dobrassem a planificação é ela aberta, imaginar dobrando em qual que seria dessas planificações o cubo. Na primeira parte, vocês iriam tentar imaginar e colocar um xizinho. Daí no material de apoio, vocês iriam recortar e ver qual que deu. De vocês deu qual? Deu a segunda planificação. Então, ó, deu esta planificação e esta planificação. Então, tanto esta quanto esta, apesar de elas serem diferentes aqui, ó, mas todas duas virariam um cubo, tá? Pegue agora o livro de atividade, página 89. Olha lá. Com as planificações, vocês teriam que falar qual que era cubo, qual que era prisma e qual que era pirâmide. Então, a primeira, se eu dobrar, viraria um cubo. Então, se eu pegar todas as partinhas e juntar elas, encaixar uma na outra, ficaria um cubo. Daí, essa segunda aqui, ó, ela vira uma pirâmide, ó. Se eu dobro essa parte, esta, e encaixo essa parte embaixo, ela vira o quê? Uma pirâmide. E este daqui viraria um prisma triangular. Se eu fecho aqui, encaixo esses dois aqui do lado, viraria um prisma triangular. O número 5, vocês teriam que contar quantas faces tem. Lembrando que face é cada lado do meu sólido geométrico. Então, se eu for contar cada lado do meu sólido geométrico, ele tem 6 faces. O número de vértices, o que é vértices mesmo? É o encontro das arestas. Então, cada pontinho desse é minha vértice. Eu teria quantos? 8, porque eu tenho aqui, ó, 4 em cima e eu tenho 4 embaixo. E quantos são os nossos arestas? Arestas, lembrando que é cada linha. Então, se eu tenho 4 aqui, eu tenho 4 aqui. Daí sobram-me 2 aqui e sobram 2 aqui. Então, são 12. Número de faces da pirâmide quadrangular. Por que chama quadrangular? Observem aí a parte de baixo. A parte de baixo é um quadrado. Por isso que essa aqui é pirâmide quadrangular. Então, o número de faces são 5. Eu tenho uma embaixo e mais 4 dos lados. O número de vértices também são 5, porque eu tenho embaixo, ó. Tenho 4 pontos embaixo e mais um em cima, então 5 vértices. E o número de arestas eu tenho 8. Eu tenho 4 embaixo e eu tenho mais 4 dos lados para poder fazer os meus lados. Embaixo, pirâmide de base triangular. Por que é pirâmide triangular? Porque a base dela é um triângulo. Bom, se ela é um triângulo, eu lembro que, vocês lembram que eu falei que automaticamente serão 3 lados? Então, ali, o número de faces. Eu tenho 3 lados e mais a base. Então, são 4 faces. Número de vértices. Embaixo eu tenho 3 pontos e mais o ponto de cima. Então, eu tenho 4 vértices. E número de aresta, que é cada linha, eu tenho 3 embaixo e mais 3 que fecham. Então, são 6, ok? Então, nossa correção, faltou só a atividade extra. Eu vou pedir que vocês deixem na escola, por gentileza, quando alguém for lá buscar alguma atividade, porque essa semana eu deixei lá e não peguei para tirar xerox para mim, não peguei a minha. Eu deixei só para tirar xerox e não peguei a minha. Então, por gentileza, deixem lá para que eu corrija, tá bom?
Agora pegue, por favor, o livro da disciplina, que nós faremos agora nossas atividades na página 76. Olha lá, nós estávamos falando sobre sólidos geométricos. Lembra que na primeira aula eu diferenciei para vocês entre um sólido geométrico e uma figura geométrica? Então, o sólido geométrico, ele é tridimensional. Então, eu vejo os lados em cima, do lado, embaixo. E uma figura geométrica, vou pegar aqui uma figura geométrica. Aqui, ó. E uma figura geométrica, eu falo que ela é plana, tá? Eu tenho essa figura geométrica plana aqui, ó. Eu vejo só a frente dela, né? O máximo que eu vejo também é atrás se eu virar, mas eu vejo a frente dela. Então, olha ali. Hoje, nós vamos falar sobre essas figuras geométricas planas que nós encontramos em um sólido geométrico. Por exemplo, quando eu pego esse sólido geométrico, qual que é a figura geométrica que eu encontro nele? Eu encontro a figura de um quadrado, ó. Se eu pego essa figura geométrica, se eu pego esse sólido geométrico, que figura geométrica eu encontro nele? Eu encontro uma figura geométrica de triângulo e eu encontro também uma figura geométrica no formato de um quadrado, tá bom? Então, pegue na página 76, por gentileza. Olha ali. Nas faces de alguns sólidos geométricos, é possível identificar formas geométricas planas, como essas. Então, eu tenho triângulo. Observe que eu tenho 3 tipos de triângulo aí. O primeiro triângulo, o rosinha ali, o roxinho, rosinha, ele possui os 3 lados iguais. Se você pegar uma régua, você vai ver que este lado é igualzinho que este lado, que é igualzinho que este lado. No do lado, eu tenho um triângulo que ele tem um lado e depois ele tem 2 lados iguais. Então, ele possui 2 lados iguais e um diferente, mas também é triângulo. O outro de baixo, ele possui todos os lados diferentes, tá? Mas todos eles são triângulo. Olha ali os quadrados. Eu possuo um quadrado maior, um quadrado menor e eu possuo um quadrado invertido. Então, olha lá, esse aqui é o quadrado. Se eu fizer assim, ó, ele também é um quadrado. Eu só mudei, eu só inverti o lado dele, mas ele também é um quadrado, tá bom? Retângulo, olha ali, o retângulo eu tenho ele assim, eu tenho ele assim, eu tenho ele menorzinho, mas não deixa de ser um retângulo. E eu também tenho os círculos. Então, ali, o ponto de encontro de 2 lados é chamado de vértice. Lembra que nós já aprendemos, né? Então, o encontro aqui são as vértices. E o círculo, ele não tem vértice. Olha, ele não tem nenhum ponto de encontro, ele não tem vértice. Próxima página. Os quadrados e os retângulos são figuras geométricas planas, formado por 4 lados e 4 vértices. Então, aqui, ó, quadrado. 1, 2, 3, 4. É o ponto de encontro das arestas. O retângulo. 1, 2, 3, 4. Por isso, eles são chamados de quadriláteros. Então, tanto o quadrado quanto o retângulo são os quadriláteros, tá bom? Mas além do quadrado e do retângulo, existem outros quadriláteros. Observe aí, eu tenho o trapézio. Como eu sei que é um trapézio e não é um retângulo e nem um quadrado? O trapézio, olhem aqui, dá para vocês enxergarem aí? Um dos lados dele sempre vai ser maior, tá? Aqui embaixo, olha, por exemplo, a gente fala que são as paralelas, né? Ó, aqui em cima é maior, aqui em cima é menor. Esse aqui, ó, aqui é maior, aqui é menor. Aqui, ó, aqui é maior, aqui é menor. Então, o trapézio, sempre um dos lados dele, ele vai ser maior, tá? Então, olha aqui, ó. Então, esse aqui sempre é maior. O paralelogramo, isso aqui não é um retângulo. Ó, o retângulo, ele é assim. Tá vendo? Ele é retinho. O paralelogramo é como se eu tivesse puxado essa parte aqui e puxado essa parte, para ele ficar tortinho, tá? Então, esse é um retângulo e esse nós damos o nome de paralelogramo. É como se fosse um retângulo que eu puxo a parte dele aqui e ele fica tortinho. Aqui, ó, o losango. Esse aqui eu dou o nome de losango, eu não dou o nome de quadrado, apesar de ele ser um quadrado, mas eu falo que é losango, tá? Então, o quadrado, ele é esse formato. O losango, ele é esse formato. Opa, ele é esse formato. E depois eu tenho um quadrilátero qualquer. Ele pegou aqui, ele tem 4 lados, ó, mas é um qualquer. Então, eu não tenho esse lado maior que esse, eu simplesmente fiz ele de 4 lados e ele virou um quadrilátero qualquer, tá bom? Então, vocês entenderam? Além do quadrado e do retângulo, então, ó,
além do quadrado e do retângulo, eu tenho o trapézio, que o trapézio, algum dos lados dele vai ser um pouquinho maior do que o outro. Eu tenho o losango é um quadrado que ele tá desse lado. Eu tenho também o paralelogramo, que é como se eu tivesse pegado essa figura e puxado do lado aqui, que ele fica tortinho. E tem um quadrilátero qualquer, que é uma figura geométrica de 4 lados, tá bom? Vamos para a atividade agora, número 1. Na malha de pontos foi desenhado um retângulo. Ligue outros pontos na malha e desenhe 3 quadriláteros diferentes. Então, o que são os quadriláteros mesmo? São figuras geométricas planas que possuem 4 lados. Então, vocês vão desenhar outras quaisquer, desde que não seja o retângulo. Para isso, vocês vão precisar pegar a régua, tá bom? Então, pegue a régua lá na escola, por gentileza. Então, olha aqui, preste bastante atenção. Eu vou aqui na lousa para eu explicar para vocês. Olha aqui, quando eu tenho uma malha de pontos, eu preciso me atentar para desenhar corretamente as minhas figuras geométricas. Então, por exemplo, aqui, eu não posso pegar esse ponto e vir para cá assim, ó. Eu não posso, ó, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Essa minha figura geométrica, ela está torta. Eu não posso. Eu tenho que passar por todos os pontos. Então, eu não poderia fazer isso, ó. Porque se eu fosse pegar a régua, ó, ela não está certa. Então, onde que é o certo? É aqui, ó. Esse aqui seria o correto. Tá bom? Ó, esse seria o correto. Então, tem que prestar atenção. Ela tem que passar por todos os pontos. Eu tenho que fazer um quadrilátero. São mais 3 quadriláteros, né? Então, olha aqui. Eu posso pegar... Aqui tem um lado. Vou pegar aqui, por exemplo. Ó, passei por todos os pontos. Fiz mais um lado. Então, 1, 2. Aqui, ó. Passei por todos os pontos. 3. E 4. Pronto. Fiz um quadrilátero. Então, vocês vão fazer 3 quadriláteros diferentes do retângulo, tá? Então, não pode pegar, por exemplo, essa daqui e vir pra cá assim, ó. Porque ela fica torta. Ela tem que passar por todas as bolinhas, senão fica errado, tá bom? Utilizem a régua, por favor, não tenham pressa, façam bem caprichado e depois pinta cada quadrilátero com uma cor diferente, tá? Vamos agora para o livro de atividade na página 90. Olha ali, figuras geométricas planas, número 1. A bandeira é um símbolo que representa um país. Nas bandeiras a seguir, escreva o nome da figura geométrica plana identificada pelos números. Então, olha aqui, ó. Eu tenho a França, eu tenho o número 1. Que figura geométrica é essa? Nós já aprendemos retângulo, quadrado, trapézio, o paralelogramo, o losango, tá? Nós aprendemos essas figuras. Então, este número 1, qual que é essa figura geométrica? Aqui do Brasil, ó. Eu tenho aqui o número 1, o número 2 e o número 3. Olha aqui, essa número 1 aqui. Qual que é essa figura geométrica? O número 2, nós aprendemos o nome dessa figura do número 2. Essa amarela, qual que é o nome dela? E o número 3, essa redonda aqui, como que ela chama? Aqui do quart, o número 1. Aqui o de preto, aqui ó. Como que chama essa figura geométrica aqui? Nós também aprendemos ela. O número 2, observe aqui toda a cor branca. E o número 3, olha aqui, toda a cor verde. Como que chama toda essa cor verde aqui? E da Bahamas, o número 1, como que chama? O número 2, como que chama? Tá? Só o número 2 aqui, ó. Ok? Vocês vão colocar o nome na frente. Quem tiver dúvida, pega o livro da disciplina, até vocês habituarem, se acostumarem com o nome, para poder ir fazendo essa atividade, tá? E na página 91, o número 2. Na figura abaixo, há triângulos e quadriláteros. Nós aprendemos o que é um quadrilátero. Quadriláteros são figuras geométricas com 4 lados. E o triângulo é uma figura geométrica com 3 lados. Então, pinte os triângulos de verde e os quadriláteros de amarelo. Então, as figuras geométricas que forem triângulos, que forem 3 lados, vocês irão pintar de verde. E os quadriláteros, que são as figuras de 4 lados, vocês irão pintar de amarelo. Número 3.
A figura ao lado representa um mosaico. Quais formas geométricas foram utilizadas para compor o mosaico? Então, preste bastante atenção quais são as figuras geométricas, tá? Olhem ponto por ponto para vocês poderem identificar, tá certo? E no quadro, na malha quadriculada ao desenho de um losango, vocês irão desenhar um triângulo, um quadrado, um retângulo, um trapézio e um paralelogramo. Escreva dentro de cada figura um nome correspondente. Olha lá. Então, eu tenho que desenhar um triângulo. Um triângulo ele tem que ter o quê? 3 lados. Precisa ser iguais? Nós aprendemos que não. Então, vocês vão pegar a régua e utilizar para fazer um triângulo, tá bom? Depois, um quadrado. Um quadrado, ele precisa ter todos os lados iguais. Então, se eu peguei uma régua, eu fiz aqui embaixo, mediu, por exemplo, 4 centímetros. Aqui vai ter que ter 4 centímetros, aqui tem que ter 4 centímetros, aqui tem que ter 4 centímetros e aqui tem que ter 4 centímetros. Então, vamos supor que deste ponto até este ponto tem 4 centímetros, todos os outros lados terão que ter 4 centímetros, porque o quadrado, todos os lados são iguais. Depois, você tem que desenhar um retângulo. Nós aprendemos que um retângulo, ele tem que ter este lado igual a este e este lado igual a este. Então, se eu fizer em pé, por exemplo, eu pegar daqui a aqui. Vamos supor que deu 10 centímetros. Eu não sei quantos centímetros, tá, gente? Mas vamos supor que daqui a aqui deu 10 centímetros. Automaticamente, deste lado, tem que dar 10 centímetros também. Porque este lado precisa ser igualzinho a este lado. Então, se aqui tem 10, aqui tem que ter 10 também. Daí eu fecho ele. Porque se aqui tiver 10, aqui tiver 10, este lado aqui já é igual a este lado. Depois eu tenho que fazer um trapézio. Trapézio, nós vimos várias formas de trapézio. Por exemplo, se eu fizer aqui embaixo. Então, se eu pego o trapézio e faço daqui até aqui, aqui embaixo, aqui em cima, perdão, ele tem que ser menor. Então, eu posso fazer, por exemplo, um grandão aqui, faço um menor aqui. Daí é só eu fechar os lados, tá? É uma das possibilidades. E eu tenho que fazer um paralelogramo. Lembra que eu falei que o paralelogramo é como se eu tivesse pegado os lados esticados? Então, aqui em cima, ele vai ser, por exemplo, se eu faço aqui, ó. Aqui deu um exemplo, 10 centímetros. Eu pego daqui até aqui embaixo tem que dar 10 centímetros também. Lembra que ele é tortinho, tá? Então, mesmo aqui em cima, precisa ser igual aqui embaixo. Ó, por exemplo, então vamos supor que nessa malha de pontos, eu peguei e fiz assim, ó. Aqui tá os pontos, eu fiz assim. E vamos supor que aqui tinha dado 5 centímetros. Nessa linha de baixo também vai ter que dar 5 centímetros. Só que ela vai ter que ser mais tortinha, ó. Ela tem que ser o mesmo tamanho que lá de cima, tá? Só que ela tem que vir um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Para depois eu fechar os meus lados. Tudo bem? Tá? Utilizem a régua, é muito importante, tá? Então, por hoje, encerramos nossa aula de matemática, vamos para a história. Em história, nós faremos a correção da página 220 do livro de atividade e faremos as atividades no livro da disciplina, de 42 a 47, e livro de atividade na página 221. Então, lá na página 220, nós estamos falando sobre registro da nossa história, né? Como que nós podemos registrar a nossa história. Então, o primeiro lá é através do quê? Da fotografia. O segundo é um registro escrito. O terceiro é por meio da pintura. E o último é por meio da conversa, né? Do diálogo, oralmente que a gente fala, tá bom? Então, vamos lá então para a nossa aula de hoje. Pegue, por favor, na página 42. Então, depois de conhecermos um pouquinho como que a história pode ser transmitida, como que a gente conhece por meio de registro, como que ela vai sendo contada, nós vamos falar um pouquinho sobre as histórias da cidade. Pegue então na página 42, por favor. Vamos acompanhar a leitura, olha aí. Passeando pelas cidades, podemos notar que elas têm elementos antigos e novos. Na parte mais antiga estão as primeiras construções, talvez uma igreja, uma praça, um convento, uma rua bem estreita feita de pedra, um chafariz, um casarão.
Observando as antigas construções, podemos conhecer um pouco mais sobre as histórias das cidades e como viviam seus habitantes. Observe aí essa cidade de Salvador, lá na Bahia, em Pelourinho, olha ali. Olha as casas. Hoje em dia, quando a gente anda assim nos nossos bairros, que são bairros mais novos, as casas são assim. Observe ali que não tem garagem, não é mesmo? Hoje em dia a gente vai nas casas, tem um quintal ali na frente, né? Tem a garagem que a gente fala. Olha essa casa aí. Elas são umas grudadinhas na outra, as cores são bem diferentes, as janelas já saem para a rua e não tem garagem. Provavelmente naquela época não se precisava tanto de carro, né? As pessoas não tinham tanto carro, então a garagem já tá na calçada. A pessoa abria a janela, já via a pessoa passando na calçada. Já abria a porta, já estava dentro da casa. Abria para sair, já estava na rua. Então era assim, ó, observe. Olha do lado aí um museu de arqueologia. Olha, observe aí o material que foi construído aí. Será que hoje em dia a gente constrói com... Olha só a largura de uma parede. Hoje em dia nossas casas possuem essa largura. Tá vendo aqui, olha, a porta do museu, ó. Aqui, ó, porta do museu. Olha a largura aqui, ó, a entrada, né? A porta não, a entrada no museu. Olha como que é larga essa parede. E ela é até lá em cima desse jeito. Hoje em dia as condições são assim. E por último, essa igreja. Essa igreja lembra bem a nossa igreja aqui de Jacareí, né? Parece bastante a nossa igreja. Mas isso aí é lá em Minas Gerais, tá? Então, aqui são todas imagens de construções mais antigas, tá bom? Então, virem a página, por favor. Uma construção antiga, uma festa, uma dança, uma brincadeira, um objeto, um prato típico, por exemplo, são elementos que podem contar histórias de pessoas e de grupos de pessoas. São patrimônios culturais que passam de geração em geração e fazem parte da história e da cultura de um lugar. Então, não é somente uma construção. Então, como que nós podemos, saber da história de uma cidade, saber da história de um povo através de elementos como casa, construções, comidas? Isso é importante. Nós sabermos sobre a nossa história, sobre a história de nossa cidade, né? Isso é reconfortante, ter elementos que nos faz remeter à história, saber como hoje está, porque um dia foi daquele jeito. Então, olha a primeira paisagem, essa arquitetura. Observe aí que são a rua, olha, a rua é de paralelepípedo. Lembra do formato paralelepípedo? Aquelas pedras, né? Então, é de paralelepípedo, porque naquela época ainda não tinham desenvolvido o asfalto. Então, aqui, ó, paralelepípedo. As casas, como eu falei para vocês já abrem a porta, já sai para a rua. Naquela época não tinha necessidade de ter, no caso, tantos carros, então eles não tinham por que fazer garagem, né? Então, olha aí, as casas são todas coloridas. Essa história delas serem toda colorida, eu fui numa cidade chamada Olinda e o rapaz falou para mim que eles localizavam, que antigamente eles não colocavam número nas casas. Hoje em dia nós temos números para localizar. E naquela época não. Então eles pintavam todas muito coloridas. Eles falavam, é a casa rosa, que é a casa do fulano de tal. Então era a forma de localizar a casa de alguém que se pintava elas todas coloridas assim. Olha que interessante, né? Ó, a segunda imagem aí é de uma ruína, ó. Apesar de estar em ruína, eles não destruíram. Por quê? Para poder lembrar que um dia ali foi uma igreja importante, onde as pessoas se encontravam. Então, olha como é importante guardar a história, manter a história viva, né? Preservar a história. Se tivesse destruído essa capela aí, ó, no caso essas ruínas, será que nós saberíamos que algum dia ali era uma igreja que tinha as missões, que as pessoas iam ali fazer missões? Com certeza não, né? Então, olha a importância de preservar um monumento, mesmo que esteja já em ruínas. Embaixo, olha ali, as baianas de acarajé. É tradicional, né? Eles fazerem ali, essa comida ali é tradicional daquele povo ali da Bahia. As pessoas, quando vão visitar, eles precisam provar o acarajé, porque faz parte da cultura deles. E o último ali é o carimbó. Vocês até viram, né, nas festas tradicionais, esse tipo de dança, que é típico do Pará, tá bom? Então, a gente fala que são patrimônios culturais, que são patrimônios que contam a história,
daquela cidade, daquele povoado, tá? Então, por isso a importância de preservar. Aqui em Jacareí, por exemplo, tem um museu, que hoje em dia é museu, mas ali era uma casa de um barão. E ali tem um lugar que eles escondiam os escravos. Eu tive a oportunidade de entrar lá, e lá tem que ficar agachado, é escuro, nossa, é muito horrível. Então, preservar essa história é a gente não esquecer do que as pessoas passaram também, para que hoje a gente esteja onde nós estamos. Então, preservar a história é para que não aconteça também novamente o que aconteceu no passado. É muito triste, mas ao mesmo tempo é muito bom sabermos da história. Então, vamos preservar a história, não é mesmo? Página 44, número 1. No quadro abaixo, faça um desenho que represente um objeto, uma construção, um prato típico ou uma festa que faça parte da história da cidade ou região onde você mora. Deixa eu falar para vocês, a minha prima, ela mora também na região sudeste, em Minas. Nós moramos em São Paulo, que faz parte da região sudeste. Ela mora em Minas, que também faz parte da nossa região. Mas lá não existe bolinho caipira. Bolinho caipira é parte só da nossa região aqui, sabia? Ela veio para cá e experimentou, ela falou, nossa, que delícia, ela nunca tinha comido. Olha que bacana. Então, por exemplo, a nossa região aqui, um prato típico é o bolinho caipira. Nós somos conhecidos por isso, tá bom? Então, vocês vão desenhar uma construção, um prato típico, uma festa que faz parte da nossa história. Ali no Pátio dos Trilhos, também tem uma parte que é preservada. Então, Jacareí, quando começou, passava trem no meio dela. Observe que até tem a linha do trem ali. Porque a gente não pode esquecer que Jacareí, alguma vez, algum tempo da sua história, passou-se trem ali no meio. Então, eles preservaram as linhas, eles preservaram também o lugar onde as pessoas desciam e subiam para poder ir no trem. Então, assim, eles podem até... eles vão mudando um pouquinho, pintando, restaurando, mas o principal ali eles não podem destruir. Então, o patrimônio cultural ele não pode ser destruído, ele faz parte da lembrança, é para nos mostrar que na nossa história aconteceu, tá bom? Então, vocês vão desenhar uma construção, um prato típico, uma festa, tá? E vão ter que colocar por que vocês escolheram esse desenho. Na página 45, o número 2 vamos fazer juntos, tá? Marque os elementos que podem contar a história de uma cidade ou de um grupo de pessoas. Uma rua, você acha que pode contar a história? Por exemplo, se eu fosse em uma rua e ela tivesse cheia de paralelepípedo. Hoje em dia, para poder pavimentar uma rua, usa-se paralelepípedo? Não, né? Então, aquele paralelepípedo, ele vai nos contar que é uma rua mais antiga. Então, rua faz parte de um elemento que conta a história, tá? Ruínas antigas. Conta a história? Sim, né? Nós vimos até aquela capela, né, que estava em ruínas, só tinha a parte da frente. Mas nós sabemos que ali, algum dia, serviu como missões. Então, também. Uma escultura, vocês acham que é um elemento que conta a história? Sim, né? Por exemplo, no Hospital São Francisco, tem a escultura lá de São Francisco, né? Então, esse nome do hospital, com certeza, ele tem esse nome porque tem uma história por trás disso. Então, uma escultura também. Comida típica. E aí, o que vocês acham? Também, né? Falamos do bolinho caipira. Condições climáticas. Se está frio, se está calor, se está muito geando. Vocês acham que faz parte de um elemento que conta a história? Não, né? Uma produção de um instrumento musical. O que vocês acham? Sim. E a comemoração do aniversário da cidade? São elementos que contam a história? Sim, né? Para sabermos quando que ela começou, quando tudo começou. Número 3. Pesquise elementos que fazem parte da cultura da região onde você mora. Uma comida típica da região, uma festa que ocorre todo ano e uma praça, tá bom? E no 4, cite exemplos de construções antigas da cidade ou região onde você mora. Então, aqui vocês vão ter que fazer uma pesquisa e vão ver, pode ser tanto de Jacareí quanto pode ser da região. Seria melhor se fosse de Jacareí, tá? Página 46. Também vamos fazer juntos esse. Olha ali. Observe as imagens e identifique a que festa popular cada uma delas se refere.
A. Festival Folclórico de Parintins ou Festa do Boi Bumbá. Nós vimos também esse aqui lá no vídeo de artes. E a letra B, Carnaval, e a letra C, Festa Junina. Então, olha ali, começando pelo de cima, que tem ali as baianas ali. Que festa que é essa? É a festa do Carnaval. Daí, eu tenho a segunda. A segunda tá cheio ali de balãozinho. Que festa que geralmente eles colocam balãozinhos? É a festa junina. E a última é a festa folclórica do Boi Bumbá. Ok? Agora o livro de atividades, por favor, na página 221. Nessa aqui, eu vou conversar com vocês um pouquinho, depois eu vou colocar um slide com as respostas, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre a história da nossa cidade, quando que ela aconteceu, quem que veio até aqui, como que ela está do jeito que está hoje, por quê? Teve um começo, não é mesmo? Então, olha ali, ó, com a ajuda do professor, pesquise e responda às questões propostas. Vamos falar um pouquinho sobre a fundação de Jacareí. Então, Antônio Afonso, ele era um homem que ele tinha 3 filhos e ele veio para cá. Antes de Jacareí tornar-se cidade, primeiro ela foi um povoado, daí ela virou vila, para depois ser tombada como cidade, tá? Então, os fundadores têm o nome de Antônio Afonso, tá? E foi no dia 3/4 de 1849, então 3 de abril, que ela se tornou cidade, foi tombada como cidade. Tá? Então é no mês de abril que a gente comemora o aniversário dela. Daí lá, na letra B, tá falando assim, ela já teve outros nomes, qual foi o primeiro? Então em 1652, ela recebeu o nome de Nossa Senhora da Conceição da Paraíba de Jacareí. Vocês vão observar que até o nome Paraíba não era escrito com I, era escrito com Y antigamente. Depois ela se tornou Vila de Jacareí. E Jacareí também não era com I, era com Y. Então a grafia também daquela época era outra. Então o modo de escrever Jacareí era outro, tá? Só depois, quando ela tornou-se cidade, que ela se chamou Jacareí. Na letra C, onde surgiram os primeiros bairros? Aqui não há muito bem um consenso, mas eles acham que foi no Avareí. Sabe onde é o cemitério aqui de Jacareí? Sem ser aqui perto da gente. Lá na cidade, lá tem um cemitério ali é chamado Avareí. Então eles acham, ali tem uma igreja que ela foi a primeira construção. Até em sala de aula, já levei uma vez para vocês, que tinha uma cruz lá, né? Então ali, eles acreditam que ali foi o primeiro lugar onde se habitou, aqui em Jacareí, tá bom? Letra D, havia povos indígenas na época da fundação de Jacareí? Sim, eu até fiz uma pesquisa que no bairro Vila Branca, eles acharam, os arqueólogos, quando eles estavam escavando lá, eles acharam mais de 7.000 vestígios de peças de cerâmica indígenas. Eles acham que era até mesmo de uma tribo chamada Tupi. Então, em Jacareí tinha indígenas antes mesmo do Antônio Afonso chegar aqui, tá? Letra E. Que povos imigrantes a cidade recebeu? Nós recebemos os japoneses. Os japoneses eles vieram para o cultivo da uva, na parte da agricultura. E também tivemos os sírio-libaneses, que eles ficaram na parte mais do comércio. Na letra F, quem foram os fundadores dela? Então, nós falamos que foi o Antônio Afonso, que ele veio com os 3 filhos dele. G, quais foram as primeiras construções feitas pelos fundadores? Então, acredita-se que foi a Capela do Avareí, essa que eu falei que quando vocês passam ali no bairro, tem uma capelinha que até você, se alguém já entrou lá, não sei se todo mundo teve oportunidade, dentro dela ainda é de paralelepípedo ainda. A segunda foi a Matriz, que é uma igreja que até no meio dela tem um coreto. Não é aquela que fica bem no centro da cidade, não. É uma que fica perto de uma padaria chamada Padaria Paris. Então, ela também é uma construção antiga. E até hoje comemora-se há mais de 100 anos uma festa que ela chama Nossa Senhora da Conceição, essa igreja é chamada assim. A gente fala que é Matriz, mas o nome dela é Nossa Senhora da Conceição. E até hoje, em dezembro, se não me engano, dia 8 de dezembro, comemora-se uma festa. Ela é tradicional na cidade. Letra H, as construções daquela época estão bem conservadas? Bom, se nós pegarmos algumas, por exemplo, o museu, você entra lá dentro, ela está bem conservada, sim. A igreja também, elas passaram por várias restaurações. Tem a igreja ali do centro,
tadinha, ela tá precisando de passar por uma nova restauração, né? Mas de modo geral estão bem conservadas sim. E aí, que contribuições os indígenas deram à cultura da cidade? Deram a linguística, no caso o nome, o próprio nome Jacareí é uma palavra indígena, né? A comida. Então, olha só como é importante conhecer a história, né? Daqui a pouco, se nós começarmos a destruir as coisas, não preservar, pensa as nossas futuras gerações, se elas terão a oportunidade de conhecer Jacareí como está hoje. Então é muito importante preservar a história, preservar elementos culturais, preservar construções para que a gente possa contar para a nossa geração, para que elas possam ter a oportunidade de conhecer a sociedade como ela era, não é mesmo? Então por hoje encerramos por aqui. Um beijo no coração e até mais. Tchau!